E aí, meus amigos, começando mais um podcast aqui na Solar TV e hoje eu recebo aqui um grande empresário aqui do setor, o Marcelo Bono, da Bono Energia. E aí, Marcelo? Ricardo, Como é que você tá? beleza? Tudo bem? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. Bom, uma honra é receber você Que aqui em isso. São Paulo. Você vem lá de Londrina pra gente conversar aqui um pouquinho sobre a Bono. E eu vi que a Bono mudou, né? Bono Energia. Quando a gente fala hoje Boa. do novo segmento, quando a gente fala da nova forma de se consumir energia, a Bono tá bem atenta aos detalhes, né? Então, Boa. pra gente começar o nosso bate-papo, fala da Bono. Quem é a Bono hoje? Quais são as oportunidades hoje da Bono Energia no mercado? Boa, Ricardo. Na verdade, o que a gente enxerga é que, como a gente começou a atuar com energia solar logo no início do segmento, né, no início da GD, e principalmente na promulgação da Resolução Normativa 687, então o mercado ainda estava muito embrionário, a gente sempre teve que ser protagonista dentro do setor. Sim. Porque a gente não tinha uma base empírica de outras empresas para a gente poder se embasar, para a gente poder seguir, para a gente poder se espelhar e poder se referenciar. Tentativa e erro. Exatamente, é muito teste, muito MVP, muito laboratório para poder realmente construir esse mercado de energia solar aqui no Brasil, né? E os nossos moldes, eles eram lá de fora. E a gente continua seguindo aquilo que está sendo tendência lá fora, as adaptações de modelo de negócio, de vias de mercado, de canais de venda, à medida também que o Brasil amadurece a aplicação da tecnologia, né? Sim. Então, essa virada de chave de bono fotovoltaico para bono energia, ela segue muito nessa linha de transição energética, não só da aplicação solar on-grid, como a gente já vê hoje, né? Mas também para as aplicações híbridas, para bateria, para abertura do mercado livre, para atuar com a mobilidade elétrica. E recentemente, né? Então, a Bono é uma grande EPCista do mercado. E recentemente, então, a gente pegou todo esse know-how de engenharia, empacotou em serviços, né? E montamos uma carta para o integrador. Então, a gente hoje é uma plataforma de engenharia, né? Prestadora de serviços, não só para os clientes investidores, né, para as usinas acima de 1 mega, para GD remota, para locação, mas esse know-how, esse background de 8 anos que a gente vem trilhando dentro do setor solar, ele vem hoje para somar também com os integradores, não só que atuam já com a mini geração, mas para os que querem atuar com a mini geração e para os que querem profissionalizar suas estruturas de projeto, comissionamento, gestão e planejamento de obra. Então, a Bono Engenharia, a Bono Energia, ela virou realmente uma plataforma hoje de engenharia e solução para o mercado de energia solar. A gente estava conversando há pouco, né, das oportunidades que tem no mercado e o quanto as empresas têm que estar antenada e preparada para essa grande mudança. Então eu vejo assim, né, a minha visão é muito simples. Você vai olhar a transição energética com oportunidades para cada região, para cada cliente, de uma forma personalizada. Então, olha, faz todo sentido você pensar biomassa, hidrogênio, eólica, solar. Como que eu vou montar esse quebra-cabeça aqui para aquele cliente específico? Você Que ele pensa o precisa, que né? ele precisa? Você pensa dessa forma hoje com a Bono Energia? A gente tem que abrir o leque, né? Exato. Será que isso vai cabe um armazenamento? Será que esse cliente precisa disso nessa ponta aqui? Queria que você falasse sobre isso nessa visão hoje de transição para uma empresa mais madura. Boa, cara, baita pergunta, porque eu enxergo que isso é a profissionalização do modelo de negócio. Você começa querendo vender algum produto para alguém, só que você tem que identificar qual é a dor, qual é a necessidade desse cliente. O que acontece? A energia solar no Brasil, quando ela iniciou, a aplicação de bateria já existia lá fora, as soluções híbridas já existiam lá fora. Eu digo isso 2012 a 2016, né? Entre a 482, 687, então esse período do início da solução on-grid no Brasil, né? Então, lá fora já existiam essas aplicações. Essas aplicações já começaram a vir desde essa época para o Brasil. Só que o custo dessa aplicação e a viabilidade dessa aplicação ainda não era uma realidade. Hoje é diferente. O custo das baterias despencaram, o custo da tecnologia fotovoltaica está em mínima histórica em relação a CAPEX para a implantação dos projetos fotovoltaicos no Brasil. A solução híbrida ela já é uma realidade principalmente para as áreas que têm muita queda de energia, que têm baixa disponibilidade ou que não têm energia, né? Então são tocados por gerador diesel, etc. Então, essa seara de oportunidade que vem se abrindo, né, não só com a queda, mas também com a necessidade do mercado local, faz com que as empresas sejam menos integradoras de energia solar e mais consultoras do mercado de energia. E entender realmente, né? Até estava fazendo um paralelo, né? Eu estava conversando ontem com o integrador e ele me falou o seguinte: Marcelo, por que eu tenho que trabalhar também com o Mercado Livre? E eu falei, cara, é simples.
Se você não trabalhar com o Mercado Livre, outro integrador que trabalha vai se destacar na frente do seu cliente. Sim. Porque se você chegar para o cara e falar assim, olha, a melhor solução para você é pôr uma usina solar, beleza. Só que se chegar outro cara e falar, olha, você tem algumas soluções. É abrir a caixa de ferramentas na frente do cliente e falar, olha, são essas as opções. As opções. E aí eu vou tentar entender, diante das opções, qual é a melhor que se encaixa para aquele cliente. Pô, por que eu vou vender usina solar para um cara que não tem capacidade de crédito? Mas eu posso migrar esse cara para o Mercado Livre e ganhar dinheiro aqui. Ah, eu vou ganhar menos talvez do que fazer uma usina? Provavelmente. Só que eu não vou ter o passivo, eu não vou ter risco, eu vou ter muito menos dor de cabeça. E eu vou estar com esse cliente na minha carteira para ele virar um autoprodutor daqui a pouco, a hora que ele tiver disponibilidade de crédito. Sim. Então eu tenho que olhar para um lifetime value do cliente, né? Ou seja, eu tenho que olhar a linha do tempo de consumo de produtos relacionados à área de energia do cliente e entender em qual momento eu aplico cada solução. A gente tem que parar de pensar que solar, como já foi, né? É uma venda única. Eu vou lá, vendo e acabou. No máximo, um OIM, né? Um pós-venda que eu consigo monetizar ali com o cliente. Muito mais que isso. Hoje é muito mais que isso. Hoje, aquele cara que eu vendi a usina lá atrás, que eu não vendi um inversor híbrido, eu tô indo lá já falar pro cara, meu amigo, vamos trocar, vamos colocar um inversor híbrido aqui. Porque daqui a pouco você vai ter teu carro, que vai ter um bloco de bateria, pode alimentar a tua casa, ou a gente pode colocar um módulo de bateria aqui dentro para você ficar auto-independente também da concessionária em momento de indisponibilidade, ou em parte do tempo do teu consumo, ou em algumas cargas específicas. Eu vou vender para esse cara o eletrocarregador para quando ele comprar o carro elétrico. Então eu vou começar a entender ao longo da vida útil desse cliente, a linha do tempo desse cliente, tudo que eu posso comercializar sendo um consultor de energia, sendo uma empresa que realmente tem um portfólio que vai pensar na solução que o cliente precisa para aquele momento. Né? Então a gente está vendo o Mercado Livre se abrir, a gente vê que até 2030, né, a expectativa é que tenha abertura total do Mercado Livre, então a gente vai ter que saber lidar com essa realidade do mercado, porque você fazer GD ou autoprodução vai pouco importar. Você trabalha com energia solar, mas hoje a maioria dos integradores trabalham com sistemas on-grid, não trabalham com energia solar. Cara, é muito legal a gente falar, né? O que é o consultor verdadeiro de energia? O cara que sabe mesmo na raiz, sabe o que está falando de... entende o negócio do cliente. O que você faz? Ah, eu planto soja, eu faço não sei o quê. Então, peraí, você tem que entender um pouco mais para ver qual é essa linha verdadeira. O que você pode oferecer? A gente separar... ainda mais no Brasil, que é extremamente continental, como você estava falando. Exatamente. Então, o cara bom da Bahia, o... do interiorzinho lá, né? Tem uma plantação e o cara não tem gerador diesel, tá tocando pivô de irrigação. Jogando dinheiro fora. E você pode chegar lá e fazer uma puta de uma aplicação. Não tem concorrente para esse perfil de mercado, porque a maioria ainda está na vala comum do feijão com arroz ali, não tá. E tá tudo bem também, se você faz isso muito bem, ganha dinheiro, etc. Ok, mas só que existe uma seara de oportunidade muito maior do que só a GD ali de pequeno porte. Né? E separar o oportunismo de boas oportunidades, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que mostrar que o mercado, todo mercado que inicia, como começou lá atrás, no fotovoltaico, a pessoa queria o quê? Ah, vamos fazer uma usininha. Pronto, acabou. Não pensava não tinha uma visão além do alcance, né? E aí, o que começou a acontecer? Problemas. Usinas que não estão performando, usinas que não têm conexão, usinas que estão desligadas, o cliente que nem sabe o que está acontecendo. Como que você enxerga esse grande passivo também e isso se transformando em uma solução para empresas sérias? Olha, tem clientes que estão desassistidos, tem projetos que não poderia mudar completamente. O cliente também ele não tem essa visão. É uma faca de dois gumes, né? Tem um lado muito bom disso. E eu vou começar falando por ele, até que é o lado mais polêmico. Cara, enquanto não tiver cliente se ferrando, vamos dizer assim, por má contratação, por escolha de equipamentos de baixa qualidade, por não avaliar o prestador de serviço que vai lá realizar aquela instalação, por não estudar o básico sobre uma instalação elétrica. Você está pondo uma usina geradora de energia dentro do teu imóvel. Então, pô, enquanto não tiver realmente problema, você não aumenta o nível de consciência do cliente. Se você não aumenta o nível de consciência no cliente, os bons integradores vão ser penalizados por isso. Então, esse é o lado bom. Temos que ter problemas para que a gente aumente o nível de consciência, como aconteceu em qualquer lugar do mundo, onde a energia solar teve que passar por um momento de amadurecimento. Tentativa e erros que você fala, poxa, o mercado agora é outro. E aí os bons integradores vão se profissionalizando cada vez mais, porque o nível de consciência do cliente vai aumentando. E tudo bem esse cara que está fazendo errado, mas quer fazer certo. Tudo bem assim, né? Ele está na busca de uma obra bem feita, qualificada, etc. O problema é aquele cara que ele está buscando sempre baratear o projeto do cliente para ele ser mais competitivo e ter o melhor
melhor preço da mesa. Porque é isso que fecha hoje o maior volume de projeto, né? A maioria dos integradores que atuam com micro GD e tem uma escalabilidade muito grande, geralmente tem um preço de competitividade muito alta. Só que se isso não for por motivo de eficiência de compras, eficiência de entrega, eficiência de instalação e etc., esse cara tá ferrado, né? Porque ele não vai ter margem para sustentar uma estrutura tão grande em qualquer sazonalidade futura que o mercado venha a sofrer, como sofreu em 2013 e 2023 e varreu boa parte desses integradores que estavam no mercado, né? Então, eu acho que esse é o lado que é bom porque aumenta o nível de consciência. E o lado ruim é porque isso mancha um pouco o mercado, né? Sim. Então, tem muita gente que às vezes reverbera que a energia solar não funciona, que as empresas que colocou, fez um financiamento, investiu pensando que ia ter uma certa... um retorno X, né? E aí chega com essa história, poxa, mas isso aqui não está acontecendo. Não tá, exatamente. Quanto que ele vai replicar isso no mercado? Ou minha usina tá parada há 30 dias e o cara não vem aqui para resolver e isso acaba manchando para aqueles outros caras que são influenciados por esse que comprou e que tem potencial de compra. Isso acaba aumentando o delay desse cara de compra, porque ele tá vendo alguém com uma experiência ruim, ele só vai comprar a hora que ele vê mais 1, 2, 3, 4 com experiências positivas. Só que quanto mais experiências negativas você tem no mercado, a chance dele se deparar com mais uma experiência negativa é muito grande. E ele vai falar, vou esperar, isso não é para agora. Daqui uns 2, 3 anos eu penso nisso. Então o cara acaba até se fechando. Então você chega para falar de energia solar, o cara já põe a mão na frente e fala, cara... mais um. Não quero. Agora eu não quero. Não tô afim. Então ele já cria uma barreira, uma blindagem com relação às empresas de energia solar. E isso tem muito cliente hoje que ele tá de corpo fechado para energia solar. Muito por conta de um desserviço que alguns integradores prestaram para muitos clientes que hoje estão aí órfãos de OEM, de pós-venda e etc. Mas eu acho que assim, até então, isso não é o maior problema, sabe, o Ricardo? Acho que o maior problema é a gravidade com que a gente olha, por exemplo, um solar da depressão e vê lá o nível de infraestrutura que o cliente está aceitando receber das obras, sabe? Sim. Então, eu acho que assim, o pior lado é a consciência do cliente que ainda não está madura. O mercado já está começando a se amadurecer, as empresas já estão sentindo a necessidade de serem ou estarem mais evoluídas melhores e preparadas. Agora, o cliente precisa também amadurecer essa consciência de compra, né? Com certeza. Quando a gente fala o cliente é ocupado, essa frase pode ter dois lados e dois pesos, né? Porque se o cliente ele não... a informação não chega para ele como deve chegar, ele vai demorar muito tempo para criar um amadurecimento de entendimento do que ele está comprando. Exato. É diferente você comprar um celular hoje. O celular já tem anos, décadas de existência, uso, né? De amadurecimento da tecnologia. Você comprou uma marca ruim, você já teve uma experiência boa, uma marca ruim, outra marca boa, e você hoje fala, não, eu vou comprar marca tal porque eu sei que a tecnologia faz a diferença para o meu dia a dia do uso do celular. Perfeito. Né? Mesma coisa vai ser o futuro da energia. O futuro da energia, a relação nossa com a energia vai mudar muito. Sim, já está mudando, já né, está Ricardo? mudando, né? Então a gente fala futuro, mas é agora, né? Como que eu vou fazer o meu entendimento do carro? Como que eu abasteço? Como que é o meu comportamento em uma viagem? Né? Como que eu vou gerenciar a energia que eu produzo? O que que eu faço com essa sobra? Então, vendo isso, como que você enxerga hoje o futuro e a importância de empresas como a Bono para falar assim, tá, mas não é só isso, eu preciso trazer inteligência no processo de monitoramento, de prestação de pós-venda para esse cliente entender o quanto a responsabilidade dele com a energia muda daqui para frente. Perfeito, Ricardo. Acho que isso tem muito a ver com o propósito que a gente tem hoje no grupo todo, né? Porque além da Bono, a gente tem a WHS, que é uma distribuidora, e a SunHub, que é uma empresa de educação e tecnologia. Então, a gente hoje se coloca como um ecossistema de soluções para os integradores. E a gente olha que o trabalho ele tem que ser top-down. A gente que está um pouco mais de tempo no mercado, claro, tem integradores mais antigos que a gente, mas a gente que entende o que a gente construiu de know-how, expertise até aqui, se a gente acha que a gente tem algo a agregar para o mercado, isso tem que ser o nosso propósito de cima para baixo a gente carregar isso para o mercado e levar realmente para os integradores e para o mercado de energia solar não só oportunidades de mercado, de negócio, etc., mas também as boas práticas, mas também o nível de consciência dos integradores, né? Tanto para a escolha de materiais, quanto para a forma da prestação de serviço, quanto para a configuração de gestão das suas empresas, né? Porque eu entendo que se a gente faz isso dentro do mercado, que é onde a gente consegue impactar, onde a gente tem uma boa referência hoje, a gente consegue fazer com que a gente leve isso lá na ponta também para o cliente final, né? E consegue também aplicar novas tecnologias, consegue desenvolver
braço, né, e canais para que o integrador, que o mercado consiga construir essas pontes de receita junto com os clientes. Né? Então, eu entendo que o mercado solar agora ele passou pela sua primeira curva de amadurecimento, é a virada da lei, né, 14.300, que também veio impactada, né, por governo, dólar, etc., uma seara de guerra lá fora. Então, a gente teve vários fatores externos, né, que ninguém controla, vamos dizer assim. Ninguém no mercado solar consegue controlar esse tipo de coisa externa que acontece, mas a gente tem que saber se adaptar e jogar o jogo, né? E aí, você falando um pouco de perfil de consumo, né, dos clientes, você já pode notar um aumento de consumo energético nos últimos 10 anos de forma acelerada. Um aumento de consumo per capita, né? Aumentando drasticamente em termos de quilowatt-hora por pessoa. E aí você tem os dispositivos móveis. Cada dia mais a gente usa dispositivos móveis. Então, você pode pegar... Difícil quem não usa um fone Bluetooth hoje. Difícil quem não... Pelo menos um smartphone hoje, né? Muita gente tem duas, três. Antigamente você não precisava carregar o relógio. Agora você tem dock de 3 estações de recarga, né? Você põe teu relógio, põe teu fone de ouvido, põe teu celular ali numa estação de recarga, né? As bicicletas elétricas, a micromobilidade urbana, né? Lá em Londrina é comum você ir no lago, etc. E você vê aquela galera com aquele monowheel, que é uma rodinha assim, que ele põe no meio do pé e anda, né? Aquilo ali é um módulo de bateria, e um motorzinho e uma roda, né? Então, isso é a micromobilidade elétrica na prática já acontecendo, e você olha para a rua e cada vez mais você está vendo essa micromobilidade. Estava na Fórmula E agora, tem uma empresa brasileira que trouxe um carro voador, né? Já trouxe esse modelo de negócio para o Brasil. Acho que para começar a regulação, começar a entender que aqueles autônomos, né? Então, um drone é um drone controlado pessoas. de forma remota, então isso vai aumentar também o uso de baterias, de consumo de energia per capita. A gente está aumentando nosso poder de consumo aos poucos, né? Mas a gente está consumindo mais. Então, cara, se eu compro um blazer, se eu compro um microfone, se eu compro uma bolacha dessa, eu estou consumindo energia, né? A transição da mobilidade elétrica como um todo, daí não falando de micromobilidade e transportes de uso pessoal, agora falando dos veículos elétricos, transporte de carga, navio. Então você começa a ver que tudo está girando em torno da eletricidade e não precisa ir longe. Estou aqui em São Paulo, estou hospedado em um flat, o fogão é de indução. Por quê? Os novos condomínios já não estão mais fazendo tanta infraestrutura de tubulação de gás. Não, vai ser no máximo para os chuveiros, né? Por conta do conforto térmico do gás com relação ao aquecimento do chuveiro. Mas até que a gente consiga também trazer tecnologias que vão ter ali a forma de resistência aquecendo a água da mesma velocidade e qualidade e pressão de água que os chuveiros a gás. Então, é questão de adaptação de tecnologia e evolução, né? Já existe, então a gente só vai trazendo cada vez mais escala comercial e acesso para as coisas. Né? Quando você vê o cliente que ele passa a entender que ele é um produtor de energia, você acredita que acelera o consumo desse cliente? Total. Porque ele fala, opa, agora eu tenho energia. Cara, vamos lá, né? O integrador que está assistindo a gente aqui deve estar já falando, com certeza que sim. Porque, cara, você vai lá e instala um projeto residencial, o cliente te liga puto no mês seguinte, né? Ah, que não sei o quê, porque era para zerar minha conta, veio R$300 de energia e tarará, tarará. Aí você vai analisar. O cara. Pô, mas peraí. Aí eu acho que é também talvez um erro, uma falha nas empresas de energia solar que não fazem o projeto de energia solar residencial pensando em conforto, fazem pensando em economia. O cara que põe energia solar na casa, ele quer conforto. Sim. Ele pode querer também a economia, mas em primeiro lugar ele quer conforto. Porque é automático. Ele põe energia solar, ele gasta mais. Mas ele gasta mais. Exatamente. Aí o que acontece? O cara gasta, sei lá, 500 quilowatts. Aí você vai fazer um projeto para gerar 530, né? Dimensionar ali na média do que o cara consome, né? 530 quilowatts. No mês seguinte ele põe mais um cooler de cerveja lá no fundo da casa dele. Ele põe mais um ar na sala que antes não tinha, era só no quarto, então só ligava à noite, agora liga o dia inteiro o ar-condicionado. Né? E ele já colocou também mais alguns equipamentos elétricos, caixa de som, não sei o que. Vai aquecer a piscina. Vai aquecer a piscina e tal. Aí já não são 500, já vai para 1.000. Aí ele gastava 500, agora ele gasta 600. E aconteceu isso, porque na pandemia, né, logo quando veio a pandemia, tinha um cliente nosso, a gente tinha parado já de atuar com projetos residenciais, mas um cliente nosso ligou para a gente e falou, pô, meu sistema parou de funcionar, não sei o que. Tá, vamos ver o que aconteceu, né? Ele gastava R$1.600, né, cara? Consumo bom, casa muito grande e tal. A gente foi ver o que estava acontecendo, porque ele gastava 1.600, a conta veio para R$200, aí ele voltou a gastar 1.600, 1.800. Putz, realmente deve ter alguma coisa errada. Aí a gente foi lá e era o primeiro mês, né? Os primeiros 30 dias ali, depois da pandemia, né? Essa primeira conta depois dos 30 dias do início da pandemia. Do lockdown, na verdade, nem da pandemia, do lockdown. Aí a gente foi lá na casa dele,
e nessa época, pandemia e tal, a gente estava bem ocioso também, Tomar né? cuidado para entrar no cliente. Não, a gente estava ocioso também, né? Então, eu falei, vamos lá, gente, né? Os funcionários estavam fazendo outras coisas, vamos lá, gente, para correr isso aí. Cliente importante pra caramba, né? Amigo nosso, né? Vamos lá ver o que tá acontecendo. Chegamos lá, ele tava com umas 15 pessoas na casa. Ele falou, não, é porque veio a pandemia, aí eu trouxe meus filhos, meus netos, trouxe minha mãe, ou seja, a casa estava lotada, tava a bisavó, a avó, o pai, a Todo mãe. mundo consumindo energia. Tava uma galera consumindo energia. Aí o que ele fez? Ele alugou aquelas mesas que solta arzinho, que você fica batendo no disquinho, esqueci o nome do brinquedo. Levou fliperama para lá, colocou um freezer extra, porque como a família tava toda ali, alugou um freezer para deixar carne, cerveja e tal. O cara tem muita grana, mas queria proporcionar, pô, já que estamos em lockdown, né? Ninguém vai sair daqui, vamos deixar confortável para a família. Puta de uma casona, mas, cara, vai a energia embora, né? Dobrou o consumo dele. Aí a gente chegou lá, começou a rachar o bico, né? E ele tava puto. Daí eu falei, cara, você tá maluco? Você tá fazendo festa todo dia na sua casa, você não percebeu? Você tá fazendo festa. Tudo bem que é tua família e tal, mas 15 pessoas numa casa com cerveja, fliperama, piscina, etc. É festa, cara. Você tá 30 dias de festa. Aí ele falou, 30 dias de festa. Aí ele se ligou que assim, cara, energia solar, ela não chupa a energia do sol à medida que você consome. Com 3 plaquinhas eu vou resolver minha vida. É à medida com que o sol tem capacidade de radiação, né? Então... Essa é a maior questão, né, dos clientes hoje. O cliente, ele bate nessa tecla e fala, não, mas beleza, eu tô coberto, agora eu vou deixar o ar-condicionado ligado. Então, para você ver o quanto a energia ela vai acelerar o consumo das pessoas, porque aquela história, se você voltar 20 anos atrás, você saía desligando as coisas que você podia desligar, tudo. Deixava uma luz ligada. Por quê? Você não tinha outra opção. Você tinha que pagar a energia que vinha da concessionária. Acabou. A partir do momento que acelera a percepção que a pessoa vai ter muito mais comodidade, ela vai usar muito mais energia, e porque a gente estamos nos tornando uma sociedade eletrificada, perfeito, muda a percepção da quantidade de energia por pessoa. E sabe o que é o mais legal também disso, Ricardo, complementando o que você está falando? É porque assim, as pessoas, além delas consumirem mais, elas vão se empoderando, porque elas vão tendo conhecimento sobre o que é energia. Uhum. Porque quando começou a energia solar, lá em 2012, até meio de 2016 ali, acho que até 2018 foi assim. Você chegava em um cliente de energia solar, ele, mas eu já tenho aquecedor. Não mexe com isso aí, não. A concessionária não vai deixar isso aí. Você conserta meu boiler? Tem que limpar as placas lá. Vocês limpam as placas também? E o cara tinha só aquecedor lá. Então, o mercado era muito educacional. Uhum. Então, você tinha que explicar pro cara, não, agora nós vamos gerar energia, não é para aquecer teu chuveiro. Agora nós vamos gerar energia aqui, ó, para tuas lâmpadas, para ar-condicionado, para tua TV, para tua infraelétrica. Ah, entendi. Então, beleza. Quero entender melhor. Aí você vai lá, mostra o que é tecnologia fotovoltaica, como que gera energia através do efeito físico-químico, etc. Uma escola. Então, a gente brincava que o nosso modelo de negócio, assim, era mais socioeducacional do que empreendedor. Porque a gente tinha que educar, de fato, a sociedade de que existia uma tecnologia que era viável. Uhum. À medida que você tem abertura do Mercado Livre, tecnologias híbridas, baterias, tarifa branca, né? Ou seja, você tem a tarifa horária, de postos tarifários horários diferentes. Com a abertura do Mercado Livre, transição para o PLD horário, você vai ter diferentes preços de energia. Você vai acabar empoderando o cliente sobre como é a formação de preço da energia, ou seja, o que significa transmissão, o que significa distribuição, o que significa os encargos, o que significam essas perdas. Automaticamente, você vai criando um senso crítico na população. Sim. Porque ela tem mais know-how sobre aquele assunto, porque ela precisa ter. Primeiro que energia é caro. É um insumo básico de vida. É como água. Então, não tem opção. Eu tenho que ter. Eu tenho que consumir. Se você não tiver energia, você não cozinha. Agora, a gente falou do cooktop. Se você não tiver energia, você não toma um banho. Exatamente. Aí você tem toda uma política ESG global acontecendo de maneira tendenciosa, não de maneira modista. Não é uma moda, é uma tendência global. Então, tecnologias verdes e renováveis. Então, você vai tanto empoderar esse consumidor com relação ao que é a energia, como compõe-se os custos tarifários, etc., quanto para ele poder ter o poder de escolha de eu quero gerar dessa forma, sobre essa tecnologia, com essa pegada de carbono. Então, ele vai começar a entender um pouco mais isso. Lá fora já é comum você pegar pessoas que olham uma embalagem de um produto e falam, peraí, 100% produzido com energia limpa. Ah, legal. Então, eu prefiro esse produto.
É uma consciência que talvez ainda no Brasil Mas é vai mais chegar. raro, é mais raro. Já existem ativistas, ambientalistas, etc., que eu não tenho dúvida de que eles já tomam esse Tem comportamento um como uma selo postura. diferenciado. Mas isso vai transbordar dos ativistas e ambientalistas e vai virar uma realidade. Por quê? Pô, por que esse cara não produz com energia limpa? Tem dezenas de opções aqui que produzem, por que eu vou financiar o crescimento desse cara aqui que não está preocupado com as gerações futuras e com a minha atual qualidade de vida? Pesado? Eu vou para cima Né? de quem está preocupado. Só que esse senso crítico acontece com o empoderamento da população. Quando as pessoas têm essa qualidade de informação, essa quantidade de know-how embarcada no seu drive, né? Ou seja, eu conheço isso. Exatamente. Agora, você vê a importância, né? O mundo como um todo está passando pelas mesmas questões ao mesmo tempo, que é a transição energética, e perceber que a velha forma de se levar energia do ponto A para o ponto B, ela também tem que mudar. E aí entra empresas como a sua para pensar o que uma micro-rede vai ser diferenciada no futuro. Né? Por que eu vou ter que saber ter mais know-how para enxergar um grupo de empresários que tem um galpão e tudo mais e falar, não, aqui cabe uma micro-rede, aqui cabe a gente ter uma rede conectada na rede principal, mas também as micro-redes vão ser fundamentais. Porque talvez a grande rede velha, ela não ande no mesmo ritmo e não vai acompanhar esse crescimento de energia que a gente está falando. Exatamente. A gente, quando fala de energia solar, a gente está olhando para tarifa de energia ativa. Né? Ou seja, eu estou olhando diretamente para o meu quilowatt-hora, o que compõe ele sobre a energia ativa. Quando a gente olha para a transição energética como um todo e quando a gente olha para as redes inteligentes, aí eu quero falar do despacho dessa energia, do controle do despacho, porque ela não é despachável. Eu preciso de um armazenamento para poder despachar essa carga e para poder fazer a gestão desse consumo, né? Para poder também fazer com que eu tenha uma smart grid aqui dentro, ou seja, eu quero ter esse grupo logístico, eu quero pegar uma região remota, uma cidade pequena, ou um condomínio, etc. Então você consegue fazer projetos nesse sentido. Existem projetos no mundo já nascendo nesse formato, né? Condomínios, né? Com blocos de bateria, com módulos como se fossem backups ali de grupos geradores, e a rede fechada e com conectividade. Então, acabou a energia da região toda, da subestação. Eu fecho o meu circuito, alimento com uma estrutura de bateria e aquele condomínio continua alimentado por 2, 3, 4, 5 horas, né? Só que isso vai virando uma realidade à medida que eu começo a entender não só o custo da energia ativa, mas o custo do transporte. Porque daí, com a transição para 14.300, GD2 em diante, a gente não está mais se preocupando com a tarifa de energia global, com o preço com a tarifa toda. Eu só estou olhando para a TE e um pouquinho do transporte, né, da energia. Só que até 2028, provavelmente, a gente vai ter 100% desses transportes cobrados depois de 28. E aí? E aí? E aí? Como é que você vai fazer? Você que está instalando energia solar agora, depois de 28, dependendo de como ficar a conta, não é discutível. A bateria é necessária. Sim. Ela se paga com a própria viabilidade de troca de crédito de energia. Né? Então, falando de tecnologia, é um caminho sem volta. Sem volta, o armazenamento inevitável para que aconteça mesmo o controle da produção, o estoque da energia, essa transição energética. A capacidade de despacho, né, também. Que legal, Marcelo. E você pega países, né, como Estados Unidos, você pega a região da Califórnia. Ali você teve um programa, né, do estado da Califórnia que subsidiava, né, a implantação de bateria. Você teve lá, né? Então, sim. Você sabe isso muito melhor do que eu. Mas a concessionária entendia que, se eu colocar bancos de bateria dentro do grid, né, e dentro dos próximos locais de consumo, na hora do pico de rede eu posso acessar essas baterias e despachar energia para a rede e estabilizar a rede em loco. Eu não preciso puxar de uma grande central geradora para estabilizar a carga nesse local, né? Então, você consegue fazer esse conceito de smart grid, consegue ter viabilidade com relação a isso, porque se você pegar ali a fatia de transporte de energia e o quanto a gente paga de perdas de sistema, é absurdo. Sim. Né? Boa parte do que a gente produz de energia e do que a gente paga na nossa fatura são sobre as perdas do sistema elétrico. Né? Então, quando você fecha em loco a geração, o despacho e a rede, o consumo, né? Você tem uma eficiência energética brutal. Né? Eu visitei a primeira cidade ali nos Emirados, próximo a Dubai ali,
que é 100%, chama Sustainability City. É uma cidade que ela é totalmente isolada, ela consegue trabalhar a energia dela. Gerar, armazenar, despachar, fazer todo o microgrid. Naquele local ali. Então é muito bacana. Uma referência, né? É uma referência. Vai estar no documentário, no Solar Expedition. Na segunda edição agora. Na primeira temporada agora. Nessa primeira temporada. Já foi gravado, já vai estar no ar. Legal. Ô Marcelo, que Fantástico. legal. Muito bacana conhecer um pouquinho aí da Bono, dos seus Obrigado, passos. Cara. E é sempre uma honra recebê-lo aqui. Espero te ver mais vezes aqui. Perfeito. Espero voltar várias vezes aqui e que a gente construa muita parceria junto, Ricardo. Com certeza. Parabéns, Obrigado, sucesso. cara. Valeu. Pessoal, fique ligado então na programação. Agora, se você quiser fazer alguma pergunta para o Marcelo, para Bono, entender mais algumas coisas, vai lá para o fórum que a gente acabou de criar, o fórum de discussão, especialmente criado para esse podcast aqui, tá bom? Eu tô lá para responder as perguntas também. Combinado? Combinado. Valeu, pessoal. Obrigado.